Boa tarde, hoje vamos apresentar um trabalho sobre Estado e regimes políticos. Os discentes desse trabalho são Victoria Mendonça, Tainara Sena, Mike Henrique, Gelsiane Carvalho e Cléver Coelho. E eu, Gelsiane, vou narrar uma breve explicação acerca das perguntas propostas e resposta dos entrevistados. Perfil dos entrevistados. A maioria dos entrevistados são do sexo feminino e houve uma boa variação na idade, religião e escolaridade deles. Essa variação nos ajuda a ter uma perspectiva bem mais ampla sobre o pensamento de cada entrevistado e como as respostas podem variar de acordo com suas crenças. Agora eu vou fazer uma explicação breve sobre as respostas. Na sua opinião, qual deve ser a função do Estado? Bem, os entrevistados em geral deram respostas rápidas, tendo em vista apenas um conhecimento básico sobre as funções que são atribuídas ao Estado, as necessidades básicas e a garantia dos direitos tanto individuais como coletivos, são um breve resumo das respostas dos próprios. O estado ideal para os entrevistados é o estado de bem-estar social, pois esse estado é tanto como um organizador da política como da economia, além de ser um defensor dos direitos sociais das pessoas. Qual a sua opinião sobre o atual regime político brasileiro? Justifique. O atual regime político brasileiro tem sido desfavorável para boa parte dos entrevistados. Ambos alegam que seus direitos não estão sendo exercidos corretamente e a democracia brasileira parece não existir para a população. Embora muitos não concordem com a forma que o regime tem sido gerido, todos têm consciência de qual regime político o Brasil pertence. Segundo a Constituição Federal, o Brasil é uma república federativa presidencialista? Você poderia explicar o que isso significa? Todos conseguiram responder à pergunta, e mesmo embora as escolaridades de alguns fossem diferentes, isso não influenciou a resposta deles, pois todos conseguiram dizer. Segundo a Constituição Federal, o Brasil é uma república federativa presidencialista? Você poderia explicar o que significa isso? Todos conseguiram responder à pergunta, e mesmo embora as escolaridades de alguns fossem diferentes, isso não influenciou na resposta deles, pois todos conseguiram dizer o conceito básico sobre o que era. A República Federativa Presidencialista nada mais é do que a junção de república e federalismo. A república é um sistema de governo no qual o poder emana do povo por meio de eleições para a escolha de seus representantes. E o federalismo é um estado composto por entes territoriais autônomos, ou seja, cada estado que compõe a federação, apesar de ser subordinado a ela, tem a sua autonomia. Na sua opinião, qual das afirmativas a seguir define o que é Estado laico? O Estado laico significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras, e o Estado não pode nem apoiar nem impedir as práticas religiosas. Todos os entrevistados tiveram a convicção na resposta que o Estado garante a liberdade religiosa, mas não sofre intolerância religiosa. Portanto, com tal afirmativa, é possível dizer que todos têm conhecimento formado sobre o que é um Estado laico. Meu nome é Clive e eu vou debater um pouco sobre as respostas das últimas 6 perguntas da entrevista. A pergunta número 5 diz: nas últimas eleições de 2018, 15% dos representantes políticos eleitos para o Congresso Nacional pertenciam a uma crença evangélica. Qual a sua opinião sobre a participação de representantes religiosos na política? Bem, com nossas entrevistas, resultou com uma pessoa a favor dos representantes religiosos na política, 2 indiferentes e também 2 contra. Na nossa conclusão, foi que, mesmo com todos os entrevistados possuindo uma religião, a maioria optou contra ou indiferente.
Aconteceu um empate entre contra e diferente, e eu acredito que as pessoas que responderam não concordam com os valores cristãos que nomeiam o nosso país como um país conservador. Vale também muito ressaltar que existem outras religiões, mas aparentemente apenas a crença evangélica é considerada na política do nosso país. Bem, com o resultado da pergunta número 6, concluímos que teve uma pequena porcentagem de que confundiam as funções dos poderes, mas de maneira geral todos conseguiram responder essa pergunta corretamente, onde o legislativo elabora as leis, o executivo executa as leis e o judiciário interpreta as leis e julga os casos. Então, como não é uma pergunta em qual todos mostram uma opinião ou visão diferente, apenas percebe-se que todos os entrevistados tinham conhecimento sobre esse assunto, assim como esperado. Pergunta número 7. Na sua opinião, qual deve ser a função dos partidos políticos? Bem, os partidos políticos é um grupo organizado, legalmente formado com base em formas voluntárias de participação em uma associação orientada para ocupar o poder político. Os nossos entrevistados, eles tiveram respostas diferentes, porém, com um todo, os conceitos gerais que eles deram são parecidos, onde eles afirmaram que os partidos políticos são responsáveis por lançar os candidatos a cargos eletivos, sendo os meios de ligações entre a sociedade e o Estado. A pergunta número 8 foi: você sabe quais cargos públicos serão disputados nas eleições de 2020? O ano 2020 foi concorrido para os cargos de prefeito e vereador. Todos os entrevistados responderam prefeito e 4 desses 5 entrevistados responderam vereador. E também, mesmo com os cargos de deputado federal e estadual não sendo um cargo concorrido no ano de 2020, eles ainda tiveram 2 afirmações dos entrevistados. Com base na nossa resposta, onde quase todos os entrevistados acertaram, pode-se dizer que é porque esses cargos são adotados pela democracia representativa, que é um regime democrático utilizado inclusive no Brasil, que é onde o povo elege representantes que possam defender, gerir, estabelecer e executar todos os interesses da população. Pergunta 9. Você concorda com o voto obrigatório no Brasil? Com 2 respostas para não e 3 respostas para sim, a gente concluiu que, mediante a não obrigatoriedade de voto no Brasil, a política iria de alguma forma perder a importância que ela tem. E, de acordo com a lei, de maiores de 18 anos alfabetizados e menores de 70 são obrigados a votar, mesmo que eles votem em branco. Pergunta número 10. Você concorda que adolescentes entre 16 e 18 anos estão aptos a votar? Bem, analisamos que as respostas não foram influenciadas pelo perfil dos entrevistados, pois houve pessoas jovens que votaram não para que adolescentes entre 16 e 18 anos possam votar e pessoas mais velhas que votaram para sim. Por fim, tivemos 3 respostas para sim e 2 para não. Acreditamos que é de muita importância que adolescentes comecem a se interessar por política e entender a importância de seus direitos e de sua voz. E com o fim da pergunta, a nossa conclusão é de que, de modo geral, apesar de cada entrevistado ter sua percepção sobre cada assunto, eles estão ativos quanto à política geral, ou seja, dominam assuntos básicos, mas não buscam profundidade no mesmo.